reunidos em teu nome, ó bendito, estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no seu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no seu imenso amor que tens por mim, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. Senhor nosso Deus, Pai querido,
Nós estamos aqui nesta noite, Pai, para te adorar, para te servir, para te glorificar, Pai. Pai, receba, Senhor Jesus, esse culto como forma de gratidão ao teu nome, que é santo, que é puro, que é majestoso, Pai. Receba, Senhor Jesus, essa adoração. Pai, venha, Senhor Jesus, nessa noite, derrama teu Espírito Santo sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos conectados contigo, Pai, em todo o tempo, Pai. Ajuda, Senhor Jesus, o teu povo te buscar em oração, Pai. Nesses dias tão difíceis, Pai, que estamos passando. Nos ajude, Pai, a não desfalecermos, Pai, que nós possamos depositar a nossa confiança em Ti, porque o Senhor está conosco, Pai. O Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. O Senhor segura nas nossas mãos. É verdade. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, para te adorar, para sentir a Tua presença, Pai, no meio de nós. Pai, abençoa, Senhor Jesus, aqueles nossos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, tocando em cada coração, Pai. E esteja, Senhor Jesus, fazendo a Tua obra a cada um de nós, Pai. Ó Deus, nós somos gratos a Ti por todas as bênçãos recebidas de Tuas mãos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos melhores, Pai. Melhores como pessoa, melhores como crentes, ó Pai. Melhores como irmãos, como amigo, Pai. Nos ajuda. Ensina-nos a andar nos Seus caminhos, ó Pai. E nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, que me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então
Nessa noite eu quero colocar na presença do Senhor a vida de cada um de você que está nos ouvindo nessa noite. Receba o que o Senhor tem para te falar nessa noite. Abra o seu coração. Preste atenção nesses minutos, nesses momentos que passamos diante do Senhor. Não perca seu tempo. Ouve a palavra do Senhor. Ouve as canções que são orações cantadas. Que o Senhor, nosso Deus, Ele está trabalhando dentro de cada um de nós, nos moldando conforme o querer dEle. Receba essas palavras, que são palavras do Senhor, que vêm de encontro a cada coração, aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela vai entrando dentro de nós e vai transformando o nosso ser em pessoas melhores, em pessoas que sabem amar, que sabem se colocar na vida do outro. Que o Senhor esteja transformando a cada um de nós nesta noite. Quero convidar você a estarmos louvando ao Senhor com um hino do cantor cristão número 324. Refúgio verdadeiro. Nós vamos louvar ao Senhor com esta canção, onde dizemos que seguro estamos quando estamos nas mãos do nosso Senhor. 324. Seguro estou, não tenho No temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil que vem livrar. A sua graça não me recusará. Se Jesus
convidar você a abrir a palavra do Senhor em Hebreus 4. Você que tem a disponibilidade neste momento, esteja acompanhando a palavra do Senhor. Hebreus 4, versículos 14 ao 16. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Esse é o nosso maravilhoso Deus, que nós possamos achegarmos a Ele. Todos nós temos esse livre acesso de nos chegarmos a Ele, porque Ele cuida de nós. Se nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, Ele ali está, segurando as nossas mãos. Que nós possamos confiar nesse Deus maravilhoso. Eu e você, nós precisamos estar na presença do Senhor, pois os dias são maus e nada melhor do que estarmos seguros nas mãos do nosso Salvador. Vamos cantar com alegria o hino dos 112 do cantor cristão, Vencendo vem Jesus. O nosso Senhor, Ele venceu a morte e Ele vence tudo. Por isso vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Vamos louvar ao Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. É o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E confia entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Bom, Cleuber, faça mais uma oração neste momento e podemos louvar o Senhor. Pai, nós te adoramos, Jesus, nós exaltamos o nome do Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, que és merecedor, Pai, que é merecedor de honra, de glória. Todo louvor, ó Deus, pertence ao Senhor.
Ó Pai, nessa noite nós nos ajuntamos nesse número de pessoas aqui, presencial, mas num número maior, ó Deus, aonde a mídia está alcançando, e nós juntos, ó Pai, queremos celebrar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, oferecer esse culto de gratidão ao Senhor, por aquilo que o Senhor é. Obrigado, ó Deus, porque mesmo diante de aflições, de dificuldades, de problemas, nós podemos confiar e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor já colocou no nosso coração uma disposição de temer ao Senhor. Ó Pai, que o sentimento de temor ao Senhor nesses dias, ó Deus, seja ainda mais forte no coração daqueles que temem já ao Senhor ou que já iniciaram uma caminhada contigo, Jesus. Ó Pai, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso planeta, tenha misericórdia do nosso estado, da nossa cidade. Pai, abençoe e cubra com a Tua graça as famílias, ó Deus, representadas, ó Deus, na face da terra, Jesus, por cada homem, cada mulher, ó Deus, cada criança. Ó Deus, cubra-os com a Tua graça, Pai, derrama ainda mais incessantemente da Tua misericórdia, ó Deus, para que nesses dias maus em que vivemos, sejamos, ó Deus, aquietados, ó Deus, acalmados, ó Deus, que cada coração, ainda que atribulado, possa estar quieto diante do Senhor, ó Deus, sabendo que o Senhor está no controle de cada coisa, Jesus. Ó Pai, dá-nos sempre a Tua direção, o Teu direcionamento, e que o Espírito Santo do Senhor transborde no nosso coração. Aceite, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Amém, Jesus, e aleluia, Pai. Vamos continuar louvando o Senhor com uma canção que diz que nós entregamos ao Senhor, uma entrega ao Senhor, que nós possamos fazer isso nessa noite, neste momento, neste tempo oportuno, entregando as nossas vidas ao dispor do Senhor, pedindo que Ele venha de encontro com as nossas necessidades. Vamos louvar ao Senhor com esta canção. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Te entrego, Senhor, o meu viver, minhas vontades, meu coração, em sacrifícios de louvor. O meu andar e o meu deitar, meus pensamentos e o meu falar, tudo conheces dentro de mim. Te entrego, Senhor. Vamos cantar mais uma vez lá no início. Aleluia, Jesus. Te entrego, Senhor, o meu viver, minhas vontades, meu coração, em sacrifícios de louvor. O meu andar e o meu deitar, meus pensamentos e o meu falar, tudo conheces dentro de mim. Em teu altar eu me disponho como gratidão. Em teu altar eu me disponho, Senhor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, como oferta, Senhor, como provas de amor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, sem reservas pra amar minha vida.
perdão. Em teu altar eu me disponho, Senhor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, como oferta, Senhor, como provas de amor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, sem reservas pra amar minha vida no altar. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, como oferta, Senhor, como provas de amor. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, sem reservas pra amar minha vida no altar, Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento em Sua presença, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tanto amor, Senhor Deus. Nos abençoe, Pai, cada dia que passa, Senhor, com Seus cuidados, Senhor. Muito obrigado pelas nossas famílias que estão reunidas em Suas casas, ó Pai, louvando a Ti, ó Pai. Aceita o nosso louvor, Senhor Deus. Aceita a nossa adoração, Senhor, Pai. Aonde estiver cada um, Pai, em seus lares, aqui conosco, Pai. Estamos aqui para Te adorar e render a Seus pés, Senhor Deus. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Aquiete o seu coração. Ouça o que o Senhor tem para falar no seu e no meu coração nesta noite. Quero convidar aqui o pastor Milton para fazer uso da palavra. E você, aí onde você está, conecte-se com o Senhor neste momento. Ouve a palavra do Senhor, o recado que o Senhor Deus tem para lhe dar. Uma boa noite para todos que estão nos ouvindo nesta noite maravilhosa. E nós estamos aqui proclamando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós agradecemos a Deus pela sua participação mesmo na sua casa, mas você está em sintonia conosco, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para o seu coração nesta noite. E daqui a pouco nós teremos a mensagem proclamada na pessoa do irmão Cleuber. Então estará trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração, aquilo que Deus colocou no seu coração. E nós oramos para que Deus fale ao seu coração. E eu quero convidar você para orar comigo. Eu quero orar por você. De repente você está enfrentando um problema na sua vida. Vamos colocar isso diante de Deus, e Deus ouve a nossa oração. A Bíblia diz que Deus ouve quando nós clamamos. Então vamos clamar a Ele, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus agora, onde você está, aí na sua casa, ou no trabalho, onde quer que você esteja, não importa, o importante é que Deus está presente. Vamos orar a Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor agora, em favor, ó Deus, de muitos dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, e que o Senhor possa estar falando a cada coração. E nós queremos colocar esta vida nas Tuas mãos. Não conhecemos, não sabemos, Senhor, o problema que os nossos amigos e os nossos ouvintes estão enfrentando, mas o que nós sabemos é o que o Senhor pode solucionar problemas. E por isso nós colocamos diante do Senhor agora que o Senhor estenda a mão, que o Senhor conforte corações, que o Senhor cure as enfermidades, que o Senhor, ó Deus, alivie a dor daqueles que estão sofrendo tanto. Nós colocamos diante do Senhor a nossa cidade, o nosso estado, a nossa pátria, o mundo, ó Deus. De um modo geral, nós te pedimos
e que muitas pessoas possam aproximar de Ti, mesmo que estejam enfrentando momentos difíceis. Entregamos o Teu servo nas Tuas mãos, que vai nos trazer a mensagem, que o Senhor o use mais uma vez na iluminação do Teu Espírito Santo. É a nossa oração, porque assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Milton. Graça e paz, amados. A paz do Senhor aos queridos que nos ouvem, né, que o Senhor possa, nessa noite de adoração, de louvor, tocar o seu coração, edificar a sua vida. Eu creio que Deus, nesses dias, também continua fazendo uma grande obra. Aliás, Deus sempre faz uma grande obra. Independente do momento em que a humanidade vive, Deus está no controle, sempre Ele está agindo. Há um agir de Deus constantemente sobre a terra. E Deus, eu gostaria de iniciar nesse período de meditação, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor vai ministrar ao meu coração, vai continuar ministrando ao meu coração naquilo que eu estarei compartilhando com os amados, mas vai compartilhar ao seu coração. E eu peço que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, traga discernimento ao seu coração, né? Que haja um mover tremendo do Espírito Santo neste lugar, aonde você está, na sua casa, e que venha luz ao teu coração através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é rica, poderosa, a palavra do Senhor, ela é tremenda, queridos. E eu gostaria de compartilhar com os amados um texto na palavra do Senhor, um texto maravilhoso que se encontra no Evangelho de Lucas, narrado pelos, vamos dizer assim, pelos evangelistas, né, lá em Marcos 6, também há essa narrativa, e também em Mateus, no capítulo 13, mas eu gostaria de fazer essa leitura baseada na narrativa do evangelista Lucas, no capítulo de número 4. Eu gostaria de ler a partir do versículo 16, nós vamos fazer essa leitura apenas até o versículo de número 24. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 16 de Lucas, capítulo 4. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar onde assim estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Versículo de número 20. E cerrando o livro, ou fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da palavra. Né? Talvez você já ouviu, ou você já leu, ouviu mensagens, leu este texto algumas vezes. Talvez o Senhor já ministrou no seu coração alguma coisa relacionada a esse texto maravilhoso, de uma história linda, que é a história do Filho de Deus, a história de Jesus, mas uma fase da história, vamos dizer assim, uma fase na história da humanidade, diferente da nossa, de hoje, mas também uma fase onde as pessoas, assim como hoje, tinham incredulidades em Jesus. Pior, Jesus estava andando no meio do povo
Jesus era um Deus, vamos dizer assim, presente fisicamente entre o povo. Havia, queridos, era notório e havia sinais visíveis do poder de Deus manifestado através das mãos de Jesus, da fala de Jesus. Nós acabamos de ler aqui um texto que as pessoas maravilhavam, porque saía graça da boca de Jesus, e as pessoas estavam atônitos, ouvindo a respeito de Jesus. E nesse texto em especial, diz que Jesus estava chegando na sua cidade, em Nazaré. Jesus estava indo para o seu, vamos dizer assim, para casa, para o seu reduto. Aliás, o versículo 16 inicia dizendo assim, ele foi para a sua casa onde ele havia sido criado, onde Jesus cresceu ali, fez amizades, aonde Jesus, andando no meio do povo, quando ainda pequeno, volta para esse lugar, e ali Jesus tem uma experiência. Assim como nós, no dia a dia, temos muitas experiências de relacionamento com as pessoas, relacionamentos com a nossa família, relacionamentos com a sociedade, vamos dizer assim, com os líderes da cidade. Assim também Jesus volta e Jesus se relaciona com pessoas. Aliás, queridos, Jesus veio ao mundo por causa de pessoas, não foi por causa de coisas. Jesus não veio por causa da natureza em si, mas Jesus veio por causa de pessoas. Ele veio para trazer salvação às pessoas. Jesus tinha uma missão, e essa missão estava sendo cumprida nesses dias em que Jesus volta até Nazaré, e ali ele começa a fazer aquilo que ele sempre fez e sempre fazia: conscientizar as pessoas da soberania, do poder de Deus, convencer as pessoas pregando, ministrando. Ele é a palavra, Jesus era a salvação, ele é a graça. E ele ali, durante o tempo que ele esteve passeando, andando no meio do povo, ele fazia questão de sempre estar proclamando o reino dos céus. No versículo 17, Jesus, ao entrar de novo em Nazaré, e era um dia de culto, era um dia de celebração, era um dia que a sinagoga se ajuntava para celebrar a Deus. E aí, nesse dia, ele entra na sinagoga e levantou-se para ler. E é muito interessante que o finalzinho do versículo 16 diz assim: segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. Queridos, Jesus tinha o costume de estar na igreja, no templo, da época, nos ajuntamentos de pessoas, e isso era costumeiro. Eu me lembro, quando eu li essa expressão hoje à tarde, a palavra costume, eu me lembrei de um outro texto conhecido, que às vezes a gente sempre está falando aqui na igreja, e a gente ouve nas igrejas, quando há uma expressão na palavra de Deus dizendo assim: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Assim como há o costume de alguns estar congregando, e de Jesus tinha o costume de estar congregando, também tem pessoas que têm o costume de não estar congregando. E eu abro parênteses, fecho parênteses, para te convidar a congregar, ainda que dessa forma, mas congregar, ter uma comunhão com os teus irmãos, na tua igreja, ou vamos dizer assim, na nossa comunidade, na nossa igreja. Tenha comunhão, queridos, não deixe de congregar. E Jesus ali então, segundo o seu costume, levantou-se para ler. E ele abre um texto conhecido que se encontra no livro do profeta Isaías. E ele, quando abriu o livro, achou um lugar que assim estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos, e anunciar um ano de arrependimento, um ano de aceitação ao Senhor, um ano onde as pessoas deveriam se voltar para Deus. É interessante que ele abre a palavra de Deus, e havia naquela época apenas o Velho Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito, está sendo vivido. Jesus está vivenciando isso. Ele é o Novo Testamento, ele é o Evangelho, ele é a salvação de graça. Mas ele tinha na sua mão o Pentateuco,
o Velho Testamento, e ele abre no profeta Isaías, e ele é um texto onde o profeta Isaías, 700 e tantos anos antes dele, escreve um texto referindo-se a ele, referindo-se a Jesus. E ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor, ele veio sobre mim e ele me ungiu, ele me capacitou para uma determinada função. Qual era a função que o Espírito Santo havia capacitado? Cuidar de pessoas. Olhar com um olhar de carinho e de misericórdia para as pessoas, para os oprimidos. Há alguns tipos de pessoas, escrito nesse texto. E fala-se a respeito de cativos, pobres, curar pessoas doentes. Também fala a respeito de oprimidos, aqueles que estavam oprimidos, e restaurar a vista daqueles que eram cegos. E no que se diz respeito à cegueira, não só a cegueira física, mas também a cegueira espiritual, pessoas com os seus olhos tapados para ver e contemplar o Deus Espírito. E também havia com certeza, uma promessa de que o Espírito do Senhor havia ungido e o capacitado para fazer isso na vida de pessoas. Eu já disse, eu vou repetir, né, talvez algumas pessoas não ouviram ainda, quando eu me referia outro dia aqui na igreja a respeito do que Deus e a sua palavra, através de Jesus e o próprio Espírito Santo, a Trindade, eles falam a respeito do que Deus, vamos dizer assim, do que eles realmente se importam. Esse texto confirma aquilo que a gente vem dizendo. Pessoas, gente, homens, mulheres, crianças, não importa o gênero, Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a sua alma, Ele se importa com você. Quem tem sede, quem tem fome, quem é oprimido, quem está enfermo, quem é pobre ou quem é rico, é pessoas. São pessoas, Deus se importa com pessoas. Jesus veio ao mundo por causa de pessoas, como eu, miserável que sou, como você. Ele veio por nossa causa. Foi por nossa causa que Ele se entregou, foi por nossa causa que Ele morreu. Ele veio para isso. Agora, vem comigo na história. Jesus volta para a sua cidade, Nazaré. Jesus ali, ele tem um momento de comunhão na sinagoga. Há uma manifestação da glória de Deus naquele lugar. Diz no versículo 20 que quando ele fecha o livro, fecha a Bíblia, que ali havia, né, o rolo, quando ele fecha, ele entrega esse material, vamos dizer assim, a palavra ao ministro que assim o trazia para que ele fizesse a leitura. Então, toda a sinagoga assentou-se e todo mundo fitou os olhos em Jesus. E diz a palavra de Deus no versículo 20 que as pessoas maravilhavam, porque é como se saísse graça da sua boca. É como se as palavras de Jesus, doce como mel, saborosa, entrava dentro das pessoas e causava, vamos dizer assim, uma paz que o mundo não consegue conhecer. Apenas aqueles que ouvem de Jesus, deixa que Ele toma conta do seu coração, pode entender. Essa graça havia sido derramada. As pessoas assim tinham essa sensação. Mas bem no finalzinho do versículo 22, aliás, do versículo 20, diz que as pessoas estavam com os olhos fitos nele, concentrado, ouvindo aquela palavra maravilhosa, talvez como muitos nos nossos dias, ouvindo aquela coisa tremenda, doce, saciando a sua fome, a sua sede. E aí vem algo que eu queria chamar a atenção dos amados, para aquilo que vem na sequência. Porque começaram a dizer ele começou a dizer, hoje se cumpriu as Escrituras em vossos ouvidos. Jesus, vendo que as pessoas achavam graça naquilo que ele falava, achavam graça no sentido de coisa maravilhosa, de algo imerecido, que eles não mereciam ouvir. Jesus inicia dizendo, hoje se cumpriu, ou está se cumprindo, as Escrituras nos vossos ouvidos. Porque havia uma promessa
que todo ouvido deveria ouvir a respeito do Senhor. Queridos, eu não sei se você está ouvindo ao vivo ou se você vai ouvir essa palavra posterior, né, no link que foi te dado para assistir. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor está se cumprindo todos os dias. E se você está ouvindo, se os seus ouvidos estão abertos a ouvir, hoje se cumpre também mais um dia a palavra do Senhor. Porque essa palavra do Senhor de salvação, ela precisa chegar a todos os ouvidos, ele precisava chegar ao teu ouvido. Então começou a dizer, hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E aí vem uma grande, vamos dizer assim, uma ação muito grande humana na mente do homem. Porque os homens da época, nessa reunião, nesse encontro, começaram a fazer perguntas. E uma pergunta, porque há uma interrogação, foi feita no meio daquele povo. E a pergunta era, peraí, não é este o filho de José? Esse que fala, que sai coisa maravilhosa, tremenda da sua boca, não é esse o filho de José? Então Jesus respondeu assim, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito lá em Cafarnaum. Jesus sentiu que a pergunta dita no auditório, ou feita no auditório, e que havia uma questão de dúvida já no coração de algumas pessoas, de incredulidade no coração de algumas pessoas, com relação a ele ser Jesus. As palavras que ele dizia, apesar da graça que saía nos seus lábios, as pessoas começaram a gerar no seu coração dúvida. Peraí, esse aí não é o filho do José? Como ele pode dizer coisas maravilhosas desse jeito? Jesus, percebendo isso, ele faz esse questionamento e ele coloca isso, olha, um profeta não faz milagre na sua casa. Queridos, eu fico pensando nos dias de hoje, Jesus entre nós. Se nós vivêssemos o primeiro século e aquele início, vamos dizer assim, de graça, aquele início de testamento, de evangelho, e Jesus passeando, andando no nosso meio, a gente podendo andar com Ele, congregar com Ele, servir ao Deus Todo-Poderoso com a companhia dEle, ouvir o que Ele ministrava, o que Ele falava, o que Ele dizia, ter intimidade com Ele, qual seria a nossa reação de credulidade, de fé, diante de Jesus? Tinha motivos ou poderia ter motivos para alguém na época questionar ou duvidar das palavras que Jesus pregava, que Jesus ministrava? Quando Jesus falava a respeito do reino dos céus, quando Jesus falava a respeito da salvação e de necessidade de arrependimento, qual era a reação das pessoas? A gente cansou de ver, as pessoas queriam bater em Jesus, expulsar Jesus. Aliás, Jesus acabara anteriormente a esse texto de ser expulso. Jesus não era bem aceito e bem visto nos lugares, mesmo diante de tantos testemunhos de graça maravilhosa, de milagre, de prodígios, mesmo diante de palavras abençoadoras, da diferença que Jesus fazia no meio da humanidade, mesmo assim, as pessoas, peraí, será que esse Jesus não é humano também? Ele não é homem? E se fosse? E se é? Mas Jesus falava de algo espiritual, algo tremendo, de graça. Queridos, nos dias de hoje não é muito diferente daqueles dias. A palavra do Senhor, ela é a mesma. A palavra do Senhor, ela não muda, Deus não muda, o nosso Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, queridos. Esse Jesus que fazia prodígios, se preocupava com pessoas e que estava preocupado com os oprimidos, é o mesmo Jesus que preocupa conosco hoje. É o mesmo Jesus que se preocupa com você. É o mesmo Jesus que mesmo diante de situação, vamos dizer assim, do dia mal, da enfermidade, da doença, da praga,
né, dos vírus que vem nos incomodando, é o mesmo Jesus que se preocupa conosco. É um Jesus que ele nos dá a liberdade para interpretar, decidir. É a liberdade que ele nos deu. Nós temos uma liberdade de escolha aqui nesse mundo. As pessoas que andavam com Jesus naquela época também tinham essa liberdade. Por isso é que Nazaré preferiu não crer em Jesus como deveria crer, não aceitar que o Jesus fizesse milagres naquele lugar como fazia em outros lugares. Queridos, eu queria trazer para você que já creu em Jesus, você que já teve um encontro com Jesus, uma palavra. Porque naquela época as pessoas teve um encontro com Jesus também. As pessoas criam em Jesus, mas mesmo assim as pessoas não se entregavam totalmente a Jesus. Mesmo assim as pessoas tinham dúvidas na sua mente com relação a Jesus. Mesmo assim as pessoas andando com Jesus, vivendo com Jesus, experimentando a graça de Jesus, questionavam se Jesus tinha esse poder de fazer milagres. Questionavam se Jesus podia expulsar demônios. Questionavam se Jesus podia salvar alguém. Aliás, zombavam de Jesus. E zombaram até o último dia, quando Jesus estava lá na cruz. Um dos xingamentos da zombaria a Jesus era assim: salva-te a ti mesmo, salvou tanta gente. Tu não é o Todo-Poderoso? Desce daí. Salva-te a ti mesmo. Continua as pessoas até os dias de hoje com muita incredulidade nos seus corações. Queridos, eu espero que o Senhor ministre no seu coração e te ajude a não ser incrédulo diante do Senhor. Queridos, se Jesus é esse Deus maravilhoso que sai graça dos seus lábios para satisfazer a minha alma, encher o meu coração, o seu coração, a sua alma, então creia nele que ele está no controle de todas as coisas. Deposite toda a sua confiança nele. Confie no Senhor. A palavra do Senhor diz assim: entrega-te o teu caminho ao Senhor. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor. Está difícil, a coisa não está funcionando. Você está com medo, atemorizado, teu coração está cheio de temor. Confie no Senhor. Saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tenha cuidado da sua casa, da sua família nesses dias, mas não esqueça do Senhor. Primeiro confie no Senhor, deposite a sua confiança nele. A palavra do Senhor, ela nos orienta e nos ensina a viver em todos os momentos. E outro dia, não tem muito tempo, eu ouvi o pastor pregando aqui na igreja, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, a respeito da armadura de Deus. E quando a palavra do Senhor vai falar da armadura de Deus, ela fala para nós nos prepararmos com a armadura de Deus e cita os exemplos da armadura na nossa vida. Para que serve o capacete, o colete, a espada? Para que serve cada item? Mas não é isso que eu quero entrar, porque é uma longa história, não é o assunto de hoje. Eu queria chamar a tua atenção para o finalzinho daquele texto, aonde diz a respeito de determinados dias difíceis. E lá na Bíblia, na minha versão, diz assim: preparado para enfrentar o dia mau. A Bíblia nos ensina e ela nos fala de dias difíceis como que nós vivemos nos dias de hoje. A Bíblia nos ensina e ela nos fala a respeito de dias tenebrosos, dias terríveis. E talvez esses dias que vivemos ainda não são os dias piores da sua vida. Não estou te desanimando, nem trazer uma mensagem de tragédia, de apocalíptica. Mas talvez que nós possamos ainda ter dias mais difíceis como esse. E se nós aprendêssemos, estudássemos e tomasse a Bíblia como regra de fé e prática e nos preparasse para isso, para esses dias, nós seríamos ou enfrentaríamos os dias que nós vivemos de forma tremenda e de forma maravilhosa. E aí por isso que eu disse que eu queria trazer uma palavra para você que já aceitou a Jesus no seu coração e já colocou a sua vida diante dele. Queridos, talvez que Deus nesses dias, preparou esses dias, porque tudo ele está no controle,
para que eu, você, para que a igreja se levante, se volte para Ele e comece a olhar com um olhar diferente na nossa caminhada cristã, não apenas nos deliciando, nos saboreando, né, com as canções, com a palavra de Deus, com as palavras que saem da própria palavra de Deus, que é tremenda e é alimento, como favo de mel para nos saciar, e que a gente possa não ter incredulidade no nosso coração, mesmo se maravilhando da palavra de Deus. Talvez que a igreja, o povo de Deus, a igreja que eu digo somos nós, independente da denominação, da placa, aqueles que creem em Jesus de todo o coração e assim proclamam as boas novas, talvez que nós nos aquietamos, nos acomodamos e estávamos como o povo daquela época, escutando, maravilhando e até fazendo, vivendo, vamos dizer assim, um evangelho muito superficial. E aí esse tempo Deus preparou para que nós pudéssemos rever os nossos conceitos. E esse tempo Deus preparou para que nós pudéssemos alinhar algumas coisas, refletir e saber que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje. E Ele vai ser o amanhã. Ele é o mesmo Deus. Talvez que esse tempo foi preparado para que nós pudéssemos aproveitar esse momento para intensificar ainda mais a palavra de Deus no nosso coração, a evangelização, proclamar o ano aceitável ao Senhor. Queridos, nós vivemos um ano de aceitação ao Senhor. O medo da morte faz com que as pessoas ficam sem rumo, sem saber para onde vai, e elas precisam de uma palavra. E essa palavra, Jesus já colocou no nosso coração. Nós temos no nosso coração. Você tem no seu coração uma palavra de vida, não uma palavra de morte. O medo da morte assusta o planeta, o mundo. Mas nós temos a palavra da vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Uma vida que vai além túmulo. Uma vida que vai além desta pequena fase de vida que nós temos aqui na terra, queridos. Nós não podemos deixar de proclamar a vida. Nós pensamos na morte e nós sabemos que ela é certa. Se há uma certeza no coração da humanidade, é a certeza da morte. Se há uma certeza e uma dúvida e um incômodo no coração dos homens, homens no sentido, mais amplo da palavra, da humanidade, é a certeza da morte. Queridos, eu, assim como você e qualquer ser humano, por mais rico que ele seja, por mais poderoso, por mais famoso que ele seja, há um limite para a nossa existência. E esse vírus, ele veio para dizimar e limitar, dar uma pausa em muitas vidas. E eu sei que eu morrerei e você morrerá um dia. Nós morreremos, todos nós morreremos. Mas eu queria te falar a respeito da vida e não da morte. Há esperança para a humanidade em Jesus. Há esperança para você, para sua família, para sua casa. Há esperança em Jesus. E só em Jesus, queridos, se morrer sem Jesus no coração, sem crer em Deus, não tem a vida eterna. O texto mais conhecido no planeta, em se tratando de Bíblia, é o de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, esse Jesus que nós falamos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus não perece, ele não morre, ele dorme para acordar com ele no céu. Querido, se você não crê na Bíblia, se você não crê na palavra de Deus, aí tudo bem. Você não vai, talvez, ouvir essa palavra com a mesma ênfase do que com aqueles que creem e que sabem que ela é verdadeira. E a Bíblia toda é inspirada. Timóteo, o grande homem de Deus, instruído pelo apóstolo Paulo, o pastor Timóteo, ele diz que toda palavra ela é útil para ensinar. Toda palavra ela é inspirada
por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para admoestar o homem. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda é verdadeira e ela não venceu. A Bíblia não venceu, nenhum livro da Bíblia venceu. Ela é uma Bíblia feita para os seus tempos e nós vivemos um tempo. E a Bíblia toda, ela é real, ela é verdadeira. E ela diz que o homem caiu lá na criação, logo depois da criação. E que o homem viveu um período de muitas dificuldades, precisando de se voltar para Deus e com dificuldade de se voltar para Deus, tendo que fazer um ritual, tendo que pedir perdão por pecado através de sacrifícios de animais, tendo como intercessor muitas das vezes o sacerdote, tendo como guia os profetas da época, os reis, os homens usados por Deus para a sua época. Mas a Bíblia também diz que viria, e ele diz isso desde lá o início da criação, que viria alguém que pisaria a cabeça do diabo. Sairia alguém que pisaria a cabeça do diabo e traria vida de novo para uma humanidade que já tinha perdido a vida. E isso se cumpriu, e Jesus, nós lemos um texto aqui, Jesus era presente no meio dos homens. Jesus veio e a palavra de Deus também, ela prometeu que Jesus voltaria para o céu, o Espírito Santo seria derramado no nosso coração e que um dia Jesus voltaria e haveria homens que viveu com Deus, com o Espírito Santo no coração, e esses homens iria para o céu novamente com ele para viver eternamente. A palavra eternamente, ela é uma palavra completa. Ela é uma palavra que nós não podemos mensurar fim nela. Mas também diz a palavra de Deus que aqueles que não creem em Deus morreria também eternamente. Seriam homens mortos para viver uma vida com a serpente. No inferno preparado para o diabo e seus anjos. Então, para você que crê na palavra de Deus, volte-se para Deus. Não que você esteja longe, fora, afastado. Eu estou dizendo no sentido mais, vamos dizer assim, daquilo que nós compartilhamos hoje, mais amplo da palavra. Dedique, intensifique a pregação da palavra. Seja um canal de bênção na vida de uma humanidade precisando, carente de uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de vida, não uma palavra de morte. Seja uma bênção na vida da tua família, dos teus filhos, conforte, procure consolar o coração daqueles que estão atribulados. Queridos, Deus não nos chamou por acaso. Eu e você fomos escolhidos para estarmos nesse tempo, vivendo esse período, para ser bênção na vida das pessoas. Essa semana, os irmãos sabem que a gente gosta muito de música e a gente gosta muito de estar, pelo menos, envolvido, mesmo que a gente não tenha tanta habilidade, né, tenha dificuldade para cantar, mas a gente gosta de estar envolvido. E eu ouvi a notícia na mídia, né, a respeito daquela cantora, Anastácia. Eu já tinha ouvido ela algumas vezes e assim, eu acho muito bonita algumas canções que ela, principalmente Adorarei, que ela canta, e eu fiquei sabendo da notícia que ela havia morrido. Ela é filha de um pastor da Igreja Assembleia de Deus, inclusive também, que não é estranho, é bem conhecido. E ela faleceu, né, a causa da morte, o coronavírus. E aí eu acabei ouvindo um CD, a gente fica levado a conhecer um pouco mais, e eu comecei a ouvir algumas canções dela essa semana, depois da morte dela. E aí eu passei a refletir um pouquinho sobre, na caminhada cristã, a nossa trajetória como cristão aqui na terra, que os dias também estão contados. E aí alguém me disse assim, baseado nisso, né, falou assim, peraí, ela não era uma serva de Deus, uma cantora, assim como muitos pastores estão morrendo, muitos cantores, e por que Deus então não protege os seus? E eu achei muito interessante que as pessoas, por não ler a Bíblia, por não estudar a Bíblia, ou por não confiar completamente no Senhor, não conhecer a história de Deus com a humanidade, elas podem até fazer algumas indagações desse jeito, ou alguns questionamentos. Assim como o povo lá em Nazaré fez esse questionamento, peraí, esse aí não é o filho
do carpinteiro, de José, tal, pode fazer alguma coisa de importante, uma pessoa comum como ele. Sabe, algumas pessoas podem, até mesmo sendo cristãos, pode levantar questionamentos. Espera aí, aquele não era um pastor, um cantor, um servo de Deus, não estava todos os dias na igreja? Como pode morrer por uma doença como essa? Deus não protege? E eu disse a uma pessoa essa semana que eu tenho muitas coisas que eu não entendo a respeito do agir de Deus ainda. Eu tenho certeza de muitas coisas, eu sei em quem tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, até o dia que eu bater a sepultura. Mas tem algumas coisas que eu não posso entender e não consigo entender. Mas eu creio, eu continuo crendo em Deus. E eu disse a ele o seguinte, queridos, João Batista teve uma morte muito mais cruel do que essas cantoras, do que os cantores, do que as pessoas dos nossos dias. João Batista, ainda muito jovem, ele teve a sua cabeça decepada por inveja, por arrogância, né, de um povo, vamos dizer assim, por uma tentativa de vamos dizer assim, de calar alguém que era uma voz de Deus para combater os males da época e que se julgava poderosos. Nós temos no nosso Brasil algumas pessoas, alguns meios de comunicações poderosos que acham que pode calar todos e tudo. Não era diferente na época de Jesus. E João Batista teve a sua cabeça decepada. João Batista teve um fim trágico para os nossos dias. Estevão foi um mártir, morreu apedrejado, né, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, Deus tem um plano e Ele continua no controle. Eu gosto muito da palavra do profeta Abacuque, que ele diz assim, ainda que as coisas não dêem muito certo, Senhor, eu quero continuar confiando no Senhor. Ainda que não tenha alimento no campo, que a vaca malhada, né, não dê mais leite, né, que o nosso meio de sobrevivência, o azeite, a uva, ainda que isso não esteja produzindo, eu quero continuar confiando no Senhor, eu contudo não abandono o Senhor. Queridos, independente daquilo que aconteça, creia no Senhor e diga, Senhor, eu não abandono o Senhor, ainda que os meus filhos, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, a minha igreja, ainda que o Senhor leve alguns daqueles que estão entre nós, ainda que, eu sei que a palavra do Senhor está se cumprindo, e ainda que aconteça algumas destas coisas, eu não abandonarei o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite, que Ele diz, eu não abandono o Senhor. Ainda que aconteça algumas coisas que a gente julga ser tragédia na humanidade, eu não abandono o Senhor. Querido, saiba que tudo passa e vai passar esse momento. Vai passar esse momento. Você vai voltar a brincar, a sorrir, a ter o seu momento de lazer. Você vai voltar a viver a vida intensa como você tinha. Eu creio pela fé que se o Senhor permitir que você viva, que eu viva, nós veremos isso. E se nós não estivermos lá, alguns de nós, mas muitos verão isso. Mas lembre-se, o Senhor está no controle e Ele quer trabalhar algo no coração da humanidade. Ele está trabalhando algo no coração da humanidade. E no momento como esse que nós vivemos, onde as pessoas estão sem saber para onde ir, eu e você somos uma voz nesse deserto. Nós somos uma voz, assim como João Batista, para anunciar que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E se Jesus não voltar em glória nos céus nesses dias, mas Ele volta para aqueles que estão saindo deste mundo, da presença física entre nós. Jesus está voltando, queridos, e nesses dias Ele tem voltado para muitas pessoas. E se você não crê, ou ainda que você não creia, mesmo assim Ele volta. Porque Ele é fiel, e Ele prometeu, e Ele cumpre. Nós temos essa experiência com Ele. Ele tem cumprido todos os dias. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, e vamos nos colocar diante do Senhor. E mais uma vez eu gostaria que nós clamássemos ao Senhor pela sua misericórdia, e que o Senhor pudesse derramar nesses dias sobre a nossa vida, para que nós sejamos instrumentos de Deus nesse tempo. Queridos, eu queria convidar nessa oração você a fazer uma oração comigo,
E se você tiver coragem de colocar a sua vida diante do Senhor e dizer assim: Senhor, faça de mim um instrumento nesses dias de graça, Pai. Um instrumento de graça para essa humanidade. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez nessa noite em oração, falando contigo, crendo que o Senhor atende a nossa oração, ó Deus. E quando nós não conseguimos falar, nós cremos que o Espírito Santo intercede por nós diante do Senhor. Ó Pai, nós queremos colocar como instrumento do Senhor nesses dias para ser canal de bênção na vida das pessoas, das famílias. Ó Pai, nos dê oportunidade para com a nossa voz, ou através das mídias sociais, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, o YouTube, na impessoalidade, na individualidade, que nós possamos, ó Deus, a nossa voz possa alcançar os aflitos do coração, de coração, Pai. Aqueles que estão passando por dificuldades, como nós temos encontrado alguns nesses dias, para que, sendo instrumento, canal de bênção, sendo instrumento do Senhor, o Senhor possa colocar palavras na nossa boca para falar às pessoas carentes, ó Deus. Ó Pai, se há alguém ouvindo nessa noite, no nosso culto, com o coração atemorizado, diante de tudo aquilo que tem acontecido, com medo da morte, nós queremos clamar ao Senhor que derrama paz a esses corações. Ajude-os, ó Deus, a confiar no Senhor, a entregar-se completamente ao Senhor e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Pai, que o teu povo no planeta, Pai, aonde tem um servo do Senhor, que conhece o Senhor e que tem o Senhor no seu coração, possa ser instrumento de graça, Pai, nesses dias. Ó Pai, que possam ser, ó Deus, uma voz nesse mundo, nesse deserto, ainda que em alguns lugares solitárias, mas uma voz, ó Deus, para levar graça, aquietar o coração das pessoas, não, ó Deus, com psicologia pessoal, não com argumentos pessoais, mas com algo que venha realmente do Senhor. Pai, diz a palavra do Senhor que os homens que viveram no primeiro século, como a Pedro e a tantos outros, quando eles abriam as suas bocas, saía graça da sua boca, havia, ó Deus, uma palavra gostosa de ser ouvido. Coloque isso na nossa vida, no nosso coração, para transmitir às pessoas. Como nós cantamos nessa noite, ó Deus, que o nosso falar, assim como cada atitude nossa, o nosso deitar, o nosso andar, que o nosso falar seja dirigido pelo Senhor, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, e que haja, ó Deus, arrependimento, que haja aceitação ao Senhor. Ó Pai, no nome santo de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, te pedindo, cubra-nos com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Pai. Livra-nos, ó Deus, nesses dias, se for a vontade do Senhor, dos males, da morte. Livra-nos das tentações, Pai. Ajuda nesses dias difíceis. Ó Pai, há muitas crianças, ó Deus, que já entendem algumas coisas de 4 anos, 5 anos, 7, 12, adolescentes, muito aflitos e amedrontados. Eu quero colocar essas crianças, os adolescentes, nas mãos do Senhor, Pai. Não só os nossos da igreja, mas, ó Deus, aonde houver uma criança, um adolescente atemorizado, com medo da morte, ó Deus, aquieta, calma o coração destas crianças, Jesus. Abençoe aqueles que estão sempre à nossa volta, os meus filhos, os filhos dos nossos irmãos. Ajude cada pai e cada mãe, ó Pai, a ajudar os seus filhos nesses dias, aonde não estão indo para a escola, não pode brincar, nas praças, nas ruas, não podem sair de casa. Ó Deus, ajude, Pai, a se colocarem diante do Senhor, aquieta o coração desses, Pai. E que através destas crianças, ó Deus, que possa gerar ainda mais temor no coração dos seus pais. Ajuda para o teu povo a temer ao Senhor ainda mais incansavelmente nesses dias, incessantemente nesses dias. Ajuda-nos como igreja do Senhor, Pai, a continuar proclamando a salvação. Ó Pai, eu sei que há muitos dos nossos irmãos, membros da igreja, ó Deus, que talvez até já enfraquecidos espiritualmente. E eu peço no nome de Jesus, vá no coração destas pessoas, Pai.
dê sede, fome, Pai, a esses corações para ouvir a Tua palavra, para participar do culto, ainda que seja à distância, virtualmente, mas que liguem o seu computador, o seu celular, ó Deus, e possam congregar, ó Deus, e não deixar com que o Espírito Santo se apague dentro do seu coração. Ajuda-nos a alimentar o Espírito, ó Deus, e não a carne nesses dias, Jesus. Cuida de nós, Pai, continue tendo misericórdia de nós, Pai. Nós queremos continuar crendo no Senhor e, ó Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. No nome de Jesus é a nossa oração. Amém, Jesus. E amém, Jesus. Eu queria cantar mais uma canção, nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Se o pastor tiver algum aviso, logo após essa canção ele vai fazer os avisos, não tem? E a gente vai cantar essa canção encerrando o nosso culto de adoração ao Senhor nessa noite. E convidar você para estar conosco, né, nos nossos cultos, né? Cadastre aí, se você não está cadastrado no nosso link aí, vai. Você que está pelo YouTube aí, vai aí, cadastre aí, Primeira Igreja Batista, para você ser informado dos nossos trabalhos. De repente tem um trabalho meio de semana, numa residência, uma casa que dá para ser feito, você vai ser informado. Ajude os nossos irmãos que estiver tendo dificuldade de acessar o culto. De repente, se você pode, grava o culto, bota no pendrive, manda para o irmão, assiste aí, tal, que alguns têm dificuldade da internet. E eu sei que o Senhor vai tá te abençoando, e você vai estar sendo canal de bênção também para esse povo. Nós vamos adorar o Senhor e cantar ao Senhor mais uma canção, né? Se você não teve oportunidade de assistir ao vivo e pode assistir depois, né, logo após, Deus abençoe a sua vida, né, que Ele possa fortalecer a sua vida ainda mais no Senhor. Vamos adorar o Senhor. Assim, então. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele é quem nos ajuda e que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te nessa noite, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amém.
Senhor.